Olá, estudiosos de fisiologia, tudo bem? Eu sou o professor Pedro e bem-vindos ao canal Fisiologia Simpática. Bem, a princípio esse vídeo é o primeiro vídeo do canal, né? Nós vamos dar introdução às estruturas essenciais para o estudo de fisiologia humana, né? Dentre elas, os lipídios, as proteínas e alguns açúcares, certo? Tá. A princípio aqui, nessa imagem aqui, nós vamos estudar os lipídios e as proteínas essenciais, né, para o estudo de fisiologia. Tá. Para o estudo de fisiologia humana, a gente tem que ir lá no ensino médio e lembrar da membrana plasmática. A membrana plasmática é uma estrutura celular que reveste toda a célula, separando o meio externo e o meio interno, né? O meio interno é o citoplasma, o meio externo é matriz extracelular. Depois eu passo uma ilustração a respeito disso. Vamos lá. Os compostos que formam a membrana plasmática são os fosfolipídios, certo? O colesterol, né, que é um lipídio também, né, só que vinculado a um álcool, né? E as proteínas de membrana, né? Proteínas de membrana. Vamos lá, vamos começar com os fosfolipídios. Os fosfolipídios, eles nada mais são do que dilipídios, né? Dilipídios são lipídios que têm dois ácidos graxos. Essas perninhas aqui, nós temos a cabeça e as perninhas, certo? As perninhas são ácidos graxos, correto? Se um lipídio tem uma perninha, ele é um monolipídio. Se esse lipídio tem duas perninhas, ele é um dilipídio. Se ele tem três perninhas, é um triglicerídeo ou um trilipídio, depende da literatura, tudo bem? A literatura que eu utilizo vai estar na descrição do vídeo, ok? Então vamos lá. O lipídio, eles são as gorduras, né? Os óleos e as ceras, ok? Então vamos lá. Ele é composto por cabeça e perna, ou cauda, tanto faz. A cabeça, ela é chamada de hidrofílica e as pernas hidrofóbicas, beleza? Hidrofílica é porque ele tem afinidade com o meio líquido, né? Hidro, água, fílico, amigo, né? Mais ou menos por aí. Se ele tem afinidade com o meio líquido, ele pode encostar no meio líquido, entendeu? Então aqui, ó, líquido, líquido, tá bom? Então aqui é o meio líquido, líquido. Hidrofílico. E essa parte aqui, que são os ácidos graxos, é a parte hidrofóbica. Então, não tem afinidade com água. Não pode e não encosta em água, certo? Bom, então vamos lá. O fosfolipídio, ele se chama ele é um dilipídio, se chama fosfolipídio porque em sua parte hidrofílica, na cabeça, né, ele tem um composto de fósforo. Então, ele se chama fosfolipídio por causa disso. Tudo bem? Então, vamos lá. As pernas, né, ou cauda, que é a parte hidrofóbica, são os ácidos graxos, né? Os ácidos graxos, eles são compostos por hidrocarbonetos, que é essa parte aqui, ó, hidrocarbonetos, e um grupo carboxílico, que é C-O, ligação única com O. Os hidrocarbonetos são CH, certo? Carbono e hidrogênio. Uma extensa ligação entre carbonos e hidrogênio. Beleza? Então, vamos lá. Essa parte daqui é o grupo carboxílico. Esse aqui são os hidrocarbonetos. Isso daqui forma o ácido graxo. Ácido graxo.
o ácido graxo é a parte hidrofóbica, certo? Só que, por o ácido graxo ser hidrofóbico, ele não pode entrar em contato com água. Então, os lipídios se organizam um de cabeça para baixo, um de perna voltado para o outro, entendeu? Então eles se organizam dessa forma aqui, perninhas voltadas uma para a outra. E é assim que eles conseguem se organizar na natureza. E manter contato com o meio líquido. Então aqui líquido também. Uma coisa interessante é que na literatura, na maioria das literaturas, né, os lipídios são mostrados de forma amarela, né, com a cor amarela. Então as gorduras elas são denotadas com a cor amarela. E algumas literaturas trazem os lipídios como essa imagem aqui, ou assim, que na verdade é a mesma coisa, só que um pouco mais alongado. Bem, os ácidos graxos, eles têm uma diversidade de carbonos. Então, pode ir de 1 até 24, mais ou menos, a maioria, né? Os mais famosos vai de 1 até 24. Na próxima aula, eu dou uma explicação melhor sobre os ácidos graxos. Mas, basicamente, são dois ácidos graxos que existem na natureza. Os saturados e os insaturados, beleza? Os lipídios, eles têm uma essencial importância na natureza. Mas a nível celular, basicamente, eles formam a membrana plasmática. São eles que revestem as células, certo? Então, beleza. Isso. Aí aqui, a cabeça que fica inferior, ela entra em contato com o citoplasma, que eu vou explicar melhor o que é o citoplasma, e a parte de cima com a matriz extracelular, beleza? Outros compostos que compõem a membrana plasmática é o colesterol. O colesterol. O colesterol também é um lipídio, só que ele tem a formação, ao invés de ser linear igual ao ácido graxo assim, ele tem a formação de anéis. Ele é formado por anéis. Então, esse é o colesterol. O colesterol, ele fica, eu vou mostrar uma imagem depois, ele fica entre os lipídios. Ele forma a membrana plasmática também, só que ele fica entre os lipídios aqui, ó, no meio dos lipídios, entre alguns lipídios. Por quê? Se a membrana plasmática fosse formada só por fosfolipídios, ela seria empacotada, ela seria muito rígida. Então o colesterol, ele pode ser ilustrado na fórmula química aqui, ou nessa melequinha aqui, ó, que ele realmente funciona como um amortecedor da membrana plasmática. Então a célula pode se tornar mais fluida, e isso é bom. Então o colesterol não é tão vilão assim como a gente pensa. A gente pode fazer uma aula também só sobre o colesterol explicando. Então a principal função do colesterol é evitar o empacotamento, deixar a membrana plasmática mais fluida e favorecer a passagem de nutrientes, que a gente vai ver em próximas aulas também. Outro composto essencial da membrana plasmática são as proteínas, certo? As proteínas são compostos orgânicos complexos que têm diversas funções na natureza. Só que na membrana plasmática, basicamente, a função delas é transportar nutrientes do meio extracelular para o citoplasma ou do citoplasma para o meio extracelular, beleza? Nós temos as proteínas na literatura, elas podem ter diversas nomenclaturas, dentre elas receptores, proteínas de membrana ou canal iônico, certo? Os receptores nada mais do que proteínas que presentes na membrana que se ligam a compostos externos ou internos, nesse encaixe aqui, ó, nesse encaixe, analisam essa substância, né, através de transduções de sinais. Transduções de sinais são diversas sinalizações com vários compostos químicos que levam uma mensagem até o DNA da célula. Então eles analisam esse composto,
verificam se ele é estranho ou não. Se não for estranho, ele traz para dentro da célula, certo? E a mesma coisa é se um composto estiver dentro da célula e quiser sair. Então ele se liga a esse receptor e se não for, se for compatível com o que a gente tem aqui fora, na matriz extracelular, ele leva essa substância para fora. Então esses são os receptores. Alguns receptores nem sempre levam a substância inteira para a célula ou da célula para fora. Ele simplesmente aloja a substância aqui, por exemplo, um hormônio, e esse hormônio transmite um sinal químico para o interior da célula ou para fora da célula. Ele não precisa entrar para dentro da célula, só transmite, certo? Esse é o receptor. Existe uma infinidade de receptores. Eu vou fazer uma aula só de receptores futuramente. E existem também, outra coisa, os receptores são específicos para substâncias que eles sinalizam, entendeu? Substância que aloja no receptor é única para esse receptor. Substância é única para o receptor que ela está sinalizando. Existem ainda as proteínas de membrana plasmática. Essa também ela é de membrana. Só que as proteínas de membrana ela tem a função de levar a substância para a célula, certo? Exatamente levar a substância de forma fluida, transporte de membrana direta, né? A próxima aula será sobre transportes de membrana. Então, essa aqui é uma proteína que merece destaque. Essa aqui também. Essas duas, na verdade. As proteínas de membrana, elas têm uma estrutura denominada canal iônico. E chama-se canal iônico porque aqui é onde passam as substâncias, os íons de compostos químicos, certo? Ou substâncias químicas únicas, né? Simples. Então essa proteína de membrana, ela costuma ficar entre os fosfolipídios aqui, igual colesterol. Entre assim, igual colesterol. Vale lembrar, gente, que as proteínas na literatura são mostradas na cor vermelha ou roxa, na maioria das vezes, certo? E temos também a proteína periférica. A proteína periférica, ela também faz transportes de membrana, só que ela tem que se movimentar para poder fazer esse transporte, certo? E ela também tem a função de transporte, ela fica também entre os fosfolipídios, como vimos, né? E temos, por último, a proteína espiral. Ela também faz transporte de membrana e costumam, essas proteínas de espiral, elas costumam ser glicoconjugados. O que é um glicoconjugado? Glicoconjugado é uma substância, um composto orgânico, que pode ser a proteína, ou o lipídio, ou o colesterol, que se vincula a um açúcar, né? um sacarídeo, né? Para poder favorecer o reconhecimento de substâncias. Então, todas essas aqui, na verdade, elas podem ser glicoconjugadas, só que a proteína de espiral é muito mais frequente que ela faça isso, certo? E ela reconhecendo substâncias, ela pode favorecer a entrada através de outras proteínas, entrada de substâncias ou saída, certo? E por ela ser alongada, ela favorece muito mais a sinalização celular. Tudo certo até aqui? Então, galera, terminando aqui, ó, tô com outra imagem aqui agora. Vou dar outras considerações que eu não tinha me tocado no último desenho. Aqui, ó, um exemplo de glicoconjugado, que é a junção de um sacarídeo, né, um carboidrato. Esse carboidrato aqui que fica em cima de fosfolipídio, de proteína, ele tem a função de sinalização. E ele é chamado de glicocálice. Glicocálice, de cálice mesmo, sabe? Porque ele lembra a forma de um cálice. Ou glicocálix, tanto faz. Esses são os termos que Sônia Lopes
Carneiro, Junqueira utilizam muito, sabe? Então varia muito, de literatura para literatura. E aqui, ó, nós temos um glicoconjugado, um açúcar, que é a parte do glico, né? E um fosfolipídio. É muito comum, sempre tem em células glicoconjugados para facilitar o processo de sinalização celular, certo? Uma outra coisa que eu não me toquei na imagem anterior, agora eu vou dar uma ênfase melhor. Por que o fosfolipídio tem uma perninha quebrada assim? É o seguinte, o fosfolipídio, quando possui um ácido graxo com uma dupla ligação, tá vendo aqui uma dupla ligação aqui, ó? Ele se chama, a gente diz que esse fosfolipídio tem ácido graxo insaturado. Então esse fosfolipídio aqui, ele tem um ácido graxo insaturado, tem uma dupla ligação aqui na cadeia de hidrocarbonetos. Tem uma ligação dupla, entendeu? Então se chama ácido graxo insaturado. Se não tivesse essa dupla ligação aqui na cadeia de hidrocarbonetos, ele se chamaria ácido graxo saturado. Saturado. Numa próxima aula eu explico só sobre ácidos graxos, beleza? Então vamos lá, essa é bem introdutória essa aula. Aqui, gente, outra coisa. Aqui tem, agora eu coloquei uma imagem de uma célula, certo? Assim, bem resumidamente. Então essa célula aqui mostra a membrana plasmática de forma completa, contornando a célula, os fosfolipídios, as proteínas, o citoplasma, que é todo o meio líquido interno da célula, matriz extracelular, que é o meio líquido do lado de fora da célula. Aí o citoplasma é a parte onde ficam as organelas da célula, certo? Então aqui a gente tem o núcleo. Claro que tem literatura que fala que o núcleo não é uma organela, mas aí já é outro caso, entendeu? Temos os retículos endoplasmáticos, o rugoso, né, e o liso. Nós temos também o complexo de Golgi, que normalmente ele é apresentado como uma organela com sete cristas. Ele tem a função, de síntese de sacarídeos, né? Processamento de proteínas, ele tem várias funções importantes. A mitocôndria, que para a fisiologia é a organela mais importante. Essa é a organela relacionada à produção de energia, com aspectos da memória, transdução de sinais. Então, sim, da memória, porque a mitocôndria ela tem DNA próprio. Então a gente vai ver isso também mais à frente. Então, pessoas com Alzheimer, acredita-se que pessoas com Alzheimer é porque sofreu algum dano no DNA mitocondrial, por vários processos, vários motivos, radicais livres, etc. E aqui o núcleo, né, onde armazena o DNA, vários cromossomos contendo DNA, e outras organelas a mais, peroxissomo, lisossomo, etc. Então vamos lá, gente. Então, ácido graxo insaturado, né, que igual eu expliquei. Só que vale ressaltar o seguinte, essas proteínas que eu falei, esses lipídios, fosfolipídios no caso, eles não se encontram só na membrana plasmática. Eles se encontram também na matriz extracelular, soltos, né? Tudo solto. Ó. E também no meio interno, no citoplasma. Ele é encontrado no citoplasma também. Aqui, gente, por que os fosfolipídios ficam juntos um do outro coladinho? Qual ligação química que faz isso? A ligação de Van der Waals, certo? Van der Waals, eu não sei a pronúncia certa, acho que é isso mesmo. A ligação de Van der Waals é uma ligação fraca que une estruturas sem contar com a unidade de ligação covalente. É uma ligação a mais, entendeu? Ligação fraca adicional. Mas ela tem a capacidade de unir os fosfolipídios, certo? Por isso que, claro que isso aqui é um modelo de célula qualquer, por exemplo, outra coisa que vale a pena enfatizar, toda célula do corpo possui membrana plasmática,
A membrana plasmática é uma estrutura essencial dos seres vivos. Então, toda a célula do corpo humano, dos animais, das células, tem membrana plasmática. O vírus é o único ser que não tem membrana plasmática. O que separa o meio interno do vírus com o meio externo do vírus é um capsídeo, que é uma cápsula proteica, certo? Então essa é uma diferença. Muitos autores não consideram o vírus um ser vivo. Ele considera um ser não vivo, ele não está na classe dos seres vivos. Exatamente por isso, por não ter membrana plasmática, não ter organelas, não ter atividade biológica fora de um hospedeiro. Então esses são os vários motivos por que o vírus não é considerado um ser vivo. Claro que tem autor que considera que é um ser vivo, né? Por exemplo, a Sônia Lopes não considera que o vírus é um ser vivo, por exemplo, né? Leninger também não, no livro Princípios de Bioquímica de Leninger, também não considera que o vírus é um ser vivo, e por aí vai. Bem, então aqui tem a última imagem aqui, tem uma passagem de um determinado substrato, que no caso é a glicose que eu coloquei, por uma proteína transmembrana, só para enfatizar a próxima aula, que será transportes intermembrana. Transporte ativo, difusão facilitada, osmose e por aí vai. Bem, por hoje é isso. Se inscrevam no meu canal, não esqueça de deixar um joinha e mandem perguntas, dúvidas ou o que vocês querem que eu faça uma aula em especial sobre fisiologia. Deixem nos comentários, tudo no comentário, por favor. Deixa o joinha, siga o meu canal e é isso. Muito obrigado, valeu!